Fala pessoal, beleza? Aqui é o Físico Gabriel com a resolução de mais um problema aqui do Moisés. Então, bora lá! Gente, então aqui nós estamos com o problema 4 do capítulo um, tá? E nesse problema nós temos que estimar o número médio de gotas de chuva que caem sobre uma área de 1 km² para uma precipitação de 1 cm de chuva. Bom, geralmente, pessoal, quando passa no jornal, né, enfim, que choveu tantos milímetros, né, enfim, eles passam o valor da precipitação. Geralmente esses cálculos eles são feitos já assumindo uma área, geralmente de 1 km², alguma coisa assim. Então, o fato, né, da gente já estar considerando uma área de 1 km² é porque esse problema aqui ele já é um problema para bem específico mesmo, né, para considerar estimativas de precipitação. Tá? Então, quando passa no jornal, por exemplo, que choveu lá, no caso aqui, né, 10 milímetros de chuva, é porque esses 10 milímetros geralmente são considerados já em uma área determinada, tá? Que geralmente é 1 km². Né? Então, o que chove em 1 km², eles verificam, né, o quanto que foi essa precipitação e aí ele geralmente informa isso para as pessoas, beleza? Então vamos lá. Enfim, só esse detalhe, né? Então vamos lá. Como é que ficaria a resolução desse problema aqui então? Gente, então é mais ou menos assim, ó. É, o número de gotas, tá? Então já meio que intuitivamente, tá? O número de gotas, vamos colocar aqui, ó, o número de gotas vai ser o que então? O volume total de chuva, tá? Vamos colocar aqui, dividido pelo volume de uma gota. Por que isso? Quando eu faço essa divisão, eu já estou calculando, né, em certo sentido, quantas gotas cabem dentro daquele volume total de chuva, quando eu faço essa razão. E essa quantidade de gotas é, portanto, o número de gotas que caíram, tá? Então, assim a gente consegue fazer essa estimativa. Então, para calcular o número de gotas que caíram, nós precisamos estimar o volume total de chuva e o volume de uma gota de chuva. E aí a gente faz essa divisão e aí a gente consegue estimar o número de gotas. Então, vamos lá, gente, vem comigo aqui, ó. Qual que foi o volume total de chuva? Bom, então, com um desenho aqui a gente consegue talvez ter uma ideia disso. Vamos supor que nós temos aqui então uma área de 1 km². Vou desenhar ela aqui. Então a gente tem aqui essa área de 1 km², que é onde nós estamos fazendo a análise da precipitação. Tá bom? Então, o fato de ter uma precipitação de 10 milímetros, né, ou 1 cm, geralmente é mais falado em milímetros, né? Ah, choveu tantos milímetros e tal, né? Mas enfim, 10 milímetros ou 1 cm significa, tá? Então, esse valor significa que dentro da área de base, né, da área de cálculo, então é como se tivesse aumentado aqui um volume, né? Que eu não vou conseguir fazer, né? Então, deixa eu apagar isso daqui, peraí. Então é como se tivesse aumentado o volume aqui neste valor de precipitação. Então vamos supor aqui, ó, se nós tivermos uma precipitação de 1 cm, significa que dentro da área de base que nós estamos usando é como se tivesse aumentado, tá? Se a água não pudesse escorrer, né, claro, é como se tivesse aumentado aqui uma altura de 1 cm, tá bom? Então essa altura aqui de 1 cm. Então aqui a gente já consegue calcular o volume total de chuva. É a área que nós usamos de base, né, para mapear aqui a chuva e a altura, né, o quanto que teve de precipitação. Tá? Então esse valor de precipitação existem, geralmente você coloca como se fossem uns copinhos eles têm os marcadores e aí você vê o tanto que sobe lá e você consegue ter uma base.
Então, para a gente calcular esse volume é fácil, basta fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, volume total de chuva, né? Então, para calcular esse volume aqui é fácil, pessoal. Basta multiplicar chuva. Aqui. Então, este volume ele vai ser a área de análise ali vezes a altura que subiu a precipitação, que no caso foi de 10 milímetros, né? Claro, a gente vai converter isso tudo para metros para ficar mais padronizado. Então, vamos fazer essa conversão. Vou fazer ela mais aqui do lado aqui para caber. Então, a área ela é de 1 km². Então, esse quilo, ele vale 10 a terceira, tá? Só que como está ao quadrado, então vai aparecer 10 a terceira duas vezes. Então, essa área, ela vai ser 1 vezes, aí o quilômetro está ao quadrado. Então, o prefixozinho quilo, que é o K, ele vale 10 a terceira. Então, vai aparecer 1 10 a terceira vezes um outro 10 a terceira, porque ele está ao quadrado, então ele aparece duas vezes. Aí, vezes metro, que é o metro ao quadrado. Então, lembra lá, ó, multiplicação de potências de mesma base, tá? Então a gente mantém a base e soma aqui as potências. Opa, desculpa, aqui vai dar 6 metros quadrados. Pronto. Então essa daqui é a nossa área em metros quadrados. Agora a altura, então a altura foi de 1 centímetro. Esse prefixo centi, ele vale 10 a menos 2. Então aqui a altura vai ser 1 vezes 10 a menos 2 do metro. E pronto, está aqui então. A altura vai ser 1 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? Com esses valores em mãos, nós somos então capazes de calcular o volume total de chuva. Então vamos lá, ó. Então, a área a gente já calculou, é 10 a sexta, tá? 10 a sexta ou 1 vezes 10 a sexta é a mesma coisa, tá? Multiplicar por 1 aqui não faz diferença. Então, 10 a sexta vezes 10 a menos 2, tá? Metros ao quadrado vezes metro, né? Então, isso daqui vai dar para a gente que o volume foi de 10 a quarta metros cúbicos. Ou, né, se vocês preferirem, é bom a gente, para poder explorar melhor o problema, é bom a gente sempre abrir essas potências para ver o número, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 10 vezes um 10 a terceira, né? Então, mais 3 zeros. Então, aqui, ó, 10 mil metros cúbicos, tá bom? Então, mesma resposta expressa de duas formas diferentes. Beleza, pessoal, maravilha. Então, ó, nós já calculamos aqui o volume total de chuva. Então, esse aqui é o volume todo que chove dentro desse espaço. Agora, a gente pode calcular aqui o volume de uma gota. Tá? Então, vamos supor aqui que nós temos uma gota de chuva. Tá? A gente vai fazer uma aproximação para uma gota esférica. Tá bom? Aparecendo aqui uma pokebola. E aí, pessoal, assim, ó, uma boa aproximação para isso daqui é considerar o diâmetro dessa gota como sendo 1 milímetro, tá? Essa é uma boa aproximação para uma gota de chuva, tá bom? Então, se o diâmetro for 1 milímetro, lembra, né? Lembrando aqui, esse mili, ele vale 10 a menos 3, tá? Então, o diâmetro, ele, na verdade, vale aqui 1 vezes 10 a menos 3 metros. E o raio, pessoal, portanto, é a metade desse valor. Então, temos que dividir por 2. Tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer essa divisão por 2, tá? Pelo seguinte, vamos colocar aqui, ó, o raio vai ser assim, ó. Eu vou até deixar meio separado, 1 vezes 10 a menos 3. E aí, na hora que a gente vai dividir por 2, então vamos dividir por 2 aqui, o que a gente vai estar dividindo na prática vai ser isso daqui, ó. Aquela potência a gente deixa ali, tá? 1 dividido por 2, pessoal, vai dar 0,5. Então, o raio, na verdade, ele é que 0,5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa ainda que 5 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então, a gente pega aquele
decimal e joga ele na potência de 10. Beleza? Agora, com o valor do raio, e supondo que a gota seja uma esfera, nós podemos calcular o volume dessa esfera. Lembra, né, que no caso de esferas, o volume é dado como sendo 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então, ó, o que está ao cubo é o raio. E o raio, pessoal, ele tem duas coisas aqui. Ele tem uma multiplicação. Então, tem que tomar cuidado aqui certinho na hora de colocar esses valores lá dentro. Então, vai ficar assim, ó. O volume é igual a 4/3 vezes o π, vezes, aí aqui vai aparecer um 5 ao cubo, vezes um 10 a menos 4 ao cubo. Tá? Esse 10 a menos 4 ao cubo, quando aparece dessa forma, isso aqui a gente multiplica. Então, na verdade, isso daqui vai ser um 10 a menos 12. Tá? E esses números todos, eu fiz essa conta aqui, vai dar cerca de 523. A gente pode fazer aqui uma aproximação para 500, tá? Já é um bom valor e como sendo 500 com esses dois zeros aqui, a gente consegue simplificar aqui as coisas e vai ficar um número bonito, tá? Então o volume vai ser 500 vezes 10 a menos 12, beleza? Então, o volume é igual. Esses dois zeros aqui, eles podem ir lá para cima, aumentando, né, o valor. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 10 metros cúbicos. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, nós já temos aqui o volume de uma gota e nós já temos aqui ó, o volume total de chuva. Então, agora a gente pode calcular o número de gotas. Basta fazer aquela divisão. Então, vamos lá. Ó. Número de gotas. Então, eu tinha chamado de NG, se eu não estou enganado. Então, o número de gotas, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o volume total de chuva. Vamos ver, a gente tinha calculado isso, deu 10 a quarta, tá? Ou 10.000. Vamos colocar o 10 a quarta, porque essa potência a gente vai poder simplificar depois. E, na verdade, eu vou até melhorar, vou colocar 1 vezes 10 a quarta. Tá? Para ficar mais fácil, vocês vão entender aqui. Ó. Eu vou colocar esse 1 multiplicativo aqui. 1 vezes 10 a quarta. Dividido, então, pelo volume de uma gota, que é de 5 vezes 10 a menos 10. A menos 10. Tá. Então, pessoal, antes da gente fazer essa conta, eu vou só abrir um pouquinho mais aqui, caso não fique claro. Esse 10 a quarta, eu vou reescrever ele como sendo um 10 vezes um 10 a terceira. Tá? Então, repara, isso aqui que está em vermelho é a mesma coisa que 10 a quarta. É como se eu tivesse o 1 subentendido aqui, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, se eu manter as bases e somar os expoentes, eu retorno no 10 a quarta. Só que, expressando dessa forma, fica melhor porque eu posso juntar isso daqui. Tá? E por que isso aqui vai ser importante? Repara, porque daí ó, eu vou ficar com 10 vezes 10 a terceira, dividido por 5 vezes 10 a menos 10. Então, o 10 dividido por 5 agora fica fácil de fazer, né? Não que 1 dividido por 5 também seja algo difícil, mas aqui fica, enfim, fica mais bonito, né, digamos assim. Então, quanto que vai dar isso daqui, né? Ó? Então, vamos lá. O número de gotas vai ser, portanto, 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí nós temos a divisão de potências de mesma base. A regrinha é mantenha a base e subtrai os expoentes. Então nós temos 10 a terceira, vai ficar então ali os expoentes 3 menos 10. Isso daqui vai dar então 3 mais 10, que vai dar 13. Tá? Então 10 elevado a 13. Isso aqui não tem dimensão, tá? Então é Ng, né? Ng é igual a 2 vezes 10 a 13 gotas. Isso daqui é o número de gotas, tá bom? Tá aqui a nossa resposta. Agora, quanto que vale isso, né? É bom a gente abrir essas potências para a gente ter uma certa noção do que está acontecendo. Pessoal, isso aqui é um número bem grande, mas muito grande mesmo, tá? É o número 2 seguidos de 13 zeros. Então, vamos expressar isso daqui aqui só para a gente ganhando essas noções. Então, 13 zeros. Eu vou colocar o 2 e vou colocar um zero aqui, tá? Então, já foi 1.
Agora restam 12. E esses 12, né, como é múltiplo de 3, eu vou separar de 3 em 3 para ficar bonitinho e mais fácil da gente contar. Então agora faltam 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É esse número aqui de gotas que caem nesse caso. Que número que é esse? Não sei. Vamos ver com calma aqui. Então, ó, é 20. Aqui vai ser 20 mil. Aqui vai ser 20 milhões de gotas. Aqui já vai dar 20 bilhões. E aqui já vai dar 20 trilhões de gotas de chuva, tá? Então, repara que é um valor, é um número muito alto, tá? 20 trilhões de gotas de chuva. Se por acaso você fez esse exercício não é tão complicado de fazer. Eu particularmente considero a primeira e a segunda questão bem mais difícil do que essa, mas se você fez e você obteve um valor diferente desse, não se preocupa, tá? Porque é comum os valores divergirem um pouco. Então, uma coisa legal talvez que você possa fazer é, por exemplo, assim, vamos supor que você obteve, não sei, ao invés de 20, você obteve, por exemplo, né, não sei, você obteve com um zero a mais aqui, né, 200 trilhões de gotas de chuva, né, por exemplo. Nossa, será que está errado e tal? Não, tá, não tá, né? O importante é o raciocínio. E assim, às vezes errar um número desses em um valor tão grande quanto esses não representa um erro muito grande, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é pegar o resultado que você obteve aí e calcular o quanto que ele diverge do meu, tá? Então, quantos por cento ele se distancia do meu resultado. Então, você pode tentar fazer esse cálculo aí para ver. Às vezes você acha que um valor que você obteve está muito longe, mas como trata-se de números muito grandes, às vezes, por mais que mude 1 milhão, 2 milhões, perto de 1 trilhão, assim, não é nada. Às vezes que mude 100 bilhões ou 100, enfim, 10 bilhões, 100 bilhões, às vezes não é nada, tá? Às vezes 1 trilhão em cima de 20 trilhões também pode ser que não seja um erro tão grande, né? Enfim, aí já começa a ficar um erro um pouco maior, mas então é sempre importante levar isso em conta na hora de fazer na hora de tirar os resultados, beleza? Pessoal, então por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o joinha aí pra mim, tá bom? Se você gostou. Se você não gostou, deixa o joinha pra baixo e escreve por que que não gostou para eu saber e melhorar para os próximos vídeos. Fechou? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.